Sejam bem-vindos ao Monte Alverne, a casa de Francisco de Assis e Francisco Cândido Xavier. Que todos sejam recebidos com muita paz, muita luz. Aqueles que estão nas residências, em outros países, recebam também um pouco dessa energia, de muita luz, de muito amor. Hoje, os trabalhos comemoram o 37º aniversário desta casa. Em 21 de abril, deram-se início aos trabalhos físicos, digamos assim, porque os espirituais já estavam por aí. Teremos inicialmente a nossa prece, em seguida a palestra do nosso fundador Ariston Santana Teles, e logo em seguida alguns irmãos aqui da casa falarão um pouco da sua experiência em alguns minutos, a fim de acrescentar ainda mais a esta belíssima homenagem ao Monte Alverne. Aos que vêm pela primeira vez, aos que nos assistem, gostamos sempre de relembrar os trabalhos realizados aqui. Às segundas-feiras, 20 horas, estudo das obras de André Luiz, neste espaço. Às terças-feiras, 20 horas, temos um trabalho denominado Anel de Luz, Meditação e Passes. Concomitantemente, temos o Bazar, Meimei, a farmácia fitoterápica Doutor Aníbal, e também o nosso trabalho de acolhimento fraterno, nosso irmão Diego está à frente. Nas quartas-feiras, 20 horas, neste momento, somente os médiuns se reúnem em preces. Quintas-feiras, 20 horas, desobsessão. Nosso irmão Gelvan está à frente do trabalho. Sexta-feira, temos o desenvolvimento mediúnico, também às 20 horas. Sábado, repleto de atividades ao longo do dia. Às 8h30, o café com a Irmã Dulce. Às 9 horas, evangelização infantil. Às 10 horas, plantão de passe. E também o nosso bazar, a farmácia. E à noite, nossa palestra, às 20 horas, com aplicação coletiva de passe. Todos os trabalhos aqui desenvolvidos são 100% gratuitos, sempre aberto aos necessitados do corpo físico e espiritual. Então, dando as boas-vindas a todos, encarnados e desencarnados, vamos pedir nosso irmão Ricardo fazer nossa prece inicial. Neste momento, convidar os nossos irmãos presentes, aqueles que estão em casa, que mentalizem a doce figura de nosso Mestre Jesus Cristo, com suas mãos estendidas sobre esta casa, irradiando raios de luz, de saúde física, mental e espiritual. E primeiramente, com essa imagem em nossas mentes, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial pela oportunidade de vivenciar os trabalhos desta casa. Que possamos nessa noite celebrar todo o bem que aqui fazemos, mas principalmente todo o bem que recebemos. Vamos celebrar a cada momento que aqui adentramos, seja para trabalhar, seja para fazer uma pequena meditação, convívio com nossos irmãos encarnados, mas também com nossos irmãos desencarnados. Vamos agradecer neste momento aos mentores espirituais dessa casa, em especial Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis. A casa dos Franciscos está sempre aberta a todo aquele que busca conhecimento, conforto, esperança. E pedimos, Pai, em especial, que essa casa tenha uma longa vida de trabalhos, para bem servir o nosso próximo, sempre baseado nos preceitos de caridade, nos preceitos cristãos.
Que assim seja, que tenhamos muita luz nessa noite, muita paz. Agradecemos as palavras do nosso irmão Ricardo. Falar do Monte Alverne demandaria muito tempo. Uma série de transformações, espaços, pessoas que já passaram por aqui, pessoas que já foram ajudadas, que se reequilibraram. Parte física, espiritual, emocional, enfim, muita experiência. Mas montamos um pequeno vídeo para tentar dar uma pequena dimensão do que ocorreu e ocorre nesta casa. Lembramos, quando aqui entramos, a primeira pedra, olhando à esquerda, diz o seguinte: sorria, você está no Monte Alverne. Então, digamos que essa é a energia inicial desta casa, deste local de oração, de natureza e de paz. Sobre o ideal de amor. E como já foi dito em mensagens mediúnicas, uma lâmpada acesa pelo nosso Mestre Jesus. Junto com o local, foi sendo criada uma legião de trabalhadores, todos guiados pela luz que iluminou o mundo a partir de uma pequena e humilde manjedoura. O tempo vinha sempre trazendo novos desafios, novos colaboradores e novos mentores espirituais, fazendo brilhar o caminho de todos os que pelo Monte Alverne passavam. O mundo se envolvia em guerras, em crises políticas e financeiras, mas aqui a ansiedade de servir e fazer o bem amparava todos os corações. A tarefa ia se tornando cada dia mais nobre, mais ampla, e ia despertando o interesse de grandes trabalhadores, todos ansiosos por participar da nobre confecção deste banquete de luz e caridade. Alguns chegavam aqui fragmentados pelas lutas, buscando amparo, mas a recuperação, a orientação e o acolhimento espiritual tratavam de transformá-los em novos trabalhadores, num ciclo de luz e carinho visivelmente interminável. Agora, somos trabalhadores do bem, na senda do nosso Mestre, praticantes do seu Evangelho, que semanalmente acolhem novos irmãos que atravessam o portal de luz do Monte Alverne, na busca de um colo, de um rumo, de uma chance de melhorar os seus destinos. Sejamos fortes e façamos valer todos os ensinamentos que aqui adquirimos. Sabedores que somos, que a vontade de nosso Pai é sempre o melhor caminho para todos nós, todos mesmo, todos que ficam e todos que partem, para continuar suas missões em outros níveis de energia e de espiritualidade. Quem somos nós? Somos trabalhadores do universo, com a eterna missão de fazer o bem e cultivar o amor de Deus, nosso Pai, dentro de nós mesmos. A obra foi iniciada e mantida por muitos anos, com muito amor, alegria e dedicação. E cabe a todos que beberam desta fonte de paz manter a ligação espiritual de amor e caridade que sempre nos manteve no caminho da luz. Muita paz para todos os corações do Monte Alverne.
Minhas amigas e meus amigos, muito bom dia. Eu poderia começar dizendo que haja muita paz e alegria, mas alegria já tem demais. Que continue havendo muita paz e que esta alegria não se manifeste apenas aqui, mas que seja um estado de espírito permanente. Está sempre alegre. Sorria. Muita gente conhece esse pensamento. Sorria, mesmo que o seu sorriso seja um sorriso triste. Porque mais triste do que um sorriso triste é a tristeza de não saber ou não poder sorrir. Tem outro que é o seguinte: quando tu nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Fase da vida, ou vive de tal forma que quando tu morreres, todos chorem, somente tu sorrias. Esse pensamento, este segundo agora, tem muito a ver com a doutrina espírita, porque afirma a possibilidade da gente sorrir ao desencarnar. Aí alguém pergunta, mas é possível morrer sorrindo? É possível. Existem muitas evidências, muita gente já morreu com um sorriso nos lábios. Como existe também o contrário, pessoas que na hora do desencarne entram em processo de angústia, de sofrimento, de medo. Porque ocorre sempre o seguinte: mais precisamente quando se entra no chamado transe da morte, a consciência desperta, a consciência vem à tona, mostrando um filme, em resumo, de tudo o que aconteceu na nossa vida, nossas ações, nossas atitudes, nossos problemas, mas também nossas alegrias, enfim, o filme da nossa recente existência é desenrolado na nossa frente quando a gente está sentindo a aproximação, vamos dizer assim, da irmã morte. Quem dizia essa frase era São Francisco de Assis. Para ele, tudo fazia parte da família de Deus. Beleza. Então, os pássaros, ele chamava de irmãos, meus irmãos pássaros. Os bichinhos de estimação, muito mais. Quem tem animais de estimação em casa sabe o que isso representa, gente. Eu, um dia desses, fiquei sabendo de 2 cachorros, viu, que temos em casa, aproveitaram a minha ausência para falar de mim. Aí um disse assim: o que você acha do Ariston? O outro respondeu: cara legal, nossa, está sempre de bem com a vida, eu gosto muito dele, é como se fosse meu pai. Aí outro cachorrinho chamado Fifi disse: olha, aí essa me chama de Tom, né? Carinhosamente, eu acho que o Tom é tão inteligente que só falta latir. Sabia que às vezes eu fico com uma certa inveja dos cachorros e dos gatos? Porque eles vivem de uma forma natural e a gente vive de uma forma artificial. Se fosse um cachorro a fazer essa palestra aqui hoje, ele jamais teria a preocupação que eu tive, né? Vestir uma camisa bonitinha, no jeito, combinando e tal. Pentear o cabelo, porque todo mundo vai olhar para mim. Olha só.
Cachorro não, ele é espontâneo. Cachorro, gato, qualquer animal, né? Por isso existe um livro intitulado Todos os Animais Merecem o Céu. A pessoa que escreveu esse livro certamente tem ou teve uma experiência profunda, intensa, uma experiência de amor com os animais. Para escrever um livro com esse título, Todos os Animais Merecem o Céu. Mas falando, gente, com a linguagem do coração, porque existe a linguagem da razão, da ciência e a linguagem do coração. Então, usando essa linguagem do sentimento, da emoção, do amor, a gente concorda com esse título, não é? Com essa afirmação, principalmente quem convive com os animais amorosamente. Animais de estimação em especial. O que a gente deseja ao nosso gatinho, ao nosso cachorrinho, ao papagaio que está lá fazendo a alegria do nosso ambiente diariamente? Gente, a relação que se estabelece não é relação humana, não, porque os humanos se separam, os humanos somos cheios de preconceitos, né? Os animais não. Quer ver uma diferença interessante que muitas vezes nos passa desapercebida? Muita gente, talvez a maioria da humanidade, muita gente acorda de manhã mal-humorada. Mal-humorada, chateada, sem motivo, mas acorda assim, triste, aborrecida e mal-humorada. A pergunta é simples: como é que os passarinhos acordam todas as manhãs? Cantando. Como a gente viu aqui no começo, os jovens cantando, ou seja, expressando alegria. Então os passarinhos despertam todas as manhãs cantando. Vamos perguntar o seguinte: como é que aqueles passarinhos passaram a noite? Se a gente fosse fazer essa pergunta para eles, eles iam rir da gente. Eles iam dizer assim: isso é um detalhe, querido. Porque nós sentimos Deus de uma forma como vocês não sentem. Para nós, tanto faz a noite ter sido chuvosa ou não, calor ou frio, para nós é tudo motivo de alegria. Aí a gente lembra do que disse o evangelista João: Deus é amor. Mas será que existe amor sem alegria? Um casal de namorados está se amando num clima de alegria. Então a alegria é algo que está, podemos afirmar, acima do amor. Eu sou alegre porque amo. Pronto. Então Deus é amor e também é humor. Isto é, Deus é alegria. Então, gente, é uma questão de sintonia. Mas veja que coisa interessante. Uma vez um rapaz chegou para mim e disse: Ariston, eu queria te fazer uma pergunta séria, sinceramente. Olha a palavra lá que ele já foi usando, séria. Eu quero te fazer uma pergunta séria. Ele disse: faça. Você é assim mesmo? Ou você anda fingindo? Olha, rapaz, eu disse: assim como? Rapaz, você está sempre alegre, como se isso fosse um absurdo, né? Você está sempre alegre. Olha, eu já ouvi umas fofocas aí, olha a comparação que ele fez. E eu escutei dizer que você é um tipo Silvio Santos. Você ensaia essa alegria lá dentro da sala mediúnica. O Silvio é nos camarins, né? Você ensaia essa alegria que é para impressionar as pessoas.
A verdadeira alegria não se ensaia, não é nada artificial. Mas ele completou de uma forma absurda. Eu disse, não, eu sou assim, meu natural é esse, graças a Deus. Eu estou sempre de bem com a vida. Ele, não, você é uma pessoa assim tão alegre que até parece que você é feliz. Olha o pensamento dessa figura, né? Até parece que você é feliz. Chegou ao ponto que eu precisava ouvir. Então a felicidade é proibida? Nós não temos o direito ou o dever de ser felizes e de transmitir essa energia? Mas a gente está aqui também para pensar, para raciocinar, para ponderar, não é? Nossa doutrina, ela é também emocional, mas ela é especialmente racional. Existe muita gente que consegue espalhar alegria, sendo que ela mesma, essa pessoa, homem ou mulher, no fundo da sua alma, é angustiada, tem problemas de depressão. De vez em quando, um dos artistas, no Brasil e no mundo, até Hollywood, de vez em quando, um desses grandes artistas que espalham alegria pelo mundo afora, decide se suicidar. E o suicídio é uma demonstração de infelicidade. A pessoa não descobriu a luz da felicidade, ou seja, não descobriu Deus. Olha um exemplo. Uma vez, dizem, né? Uma vez um psicólogo recebeu a visita de um paciente, um homem que estava com problemas e precisava se orientar, precisava de uma ajuda, de uma terapia. O psicólogo fez uma série de perguntas, ele sentado, depois deitou-se um pouco no divã, muitas perguntas, até que finalmente o psicólogo disse, meu amigo, é muito fácil o seu tratamento, sua cura é facílima. Olha, existe aqui, disse o terapeuta, né? Existe aqui em nossa cidade, mais uma vez está aqui, fica uma temporada, um circo. Para mim, meu amigo, a personalidade principal daquele circo é o palhaço. Ele se chama Pascolino. Então, a minha recomendação é simplesmente esta. Vai àquele circo. Você precisa conhecer o Pascolino. Aí o homem se levantou e disse, doutor, desculpe, mas eu vou lhe causar um certo constrangimento. Como assim? Por quê? Porque Pascolino sou eu. Os outros são os outros, eu sou eu. Preciso cultivar os melhores valores na minha alma, no meu coração, no meu viver diário. Os valores que a gente aprende com Jesus, com Kardec, com André Luiz, com os espíritos, né? Bons e alegres e felizes, que estão sempre a se comunicar, graças a Deus. E a gente foi chamado a viver em contato com esses mensageiros. Olha só. Ô Virgílio, escute essa reflexão. Vê se nós temos motivos para ser depressivos ou tristes. Nascemos num país belo por natureza, onde existem as praias mais lindas do mundo. Nascemos ou reencarnamos no Brasil. Que maravilha! É o povo mais cordial, apesar de tudo que está acontecendo atualmente, mas o nosso é o povo mais cordial e mais alegre do planeta. Reencarnamos no Brasil. Que bom, meu Deus! Graças! Outra, nós somos
ou fomos convidados um dia qualquer a conhecer um centro espírita, a estabelecer contato com a doutrina dos espíritos superiores. E chegando no centro espírita, a gente, se ilumina de conhecimentos que não são apresentados em nenhum outro lugar do mundo. Conhecimento da doutrina, que é, na verdade, uma grande revelação. Que maravilha! 2 motivos para que nos sintamos felizes, ou, entre aspas, privilegiados. E qual seria o terceiro? São 3, tipicamente. O terceiro, gente, é nós termos sido, ou podemos até ainda afirmar, estamos sendo, o fato de estarmos sendo contemporâneos e conterrâneos, Brasil, contemporâneos e conterrâneos de um homem chamado Chico Xavier. Olha, encarnamos no Brasil, encontramos as portas do Centro Espírita abertas e entramos e aqui estamos. Terceiro, Chico Xavier, entre aspas, é nosso. É nosso, é brasileiro também. Claro que, na verdade, ele é do mundo, ele é do planeta, é do universo, mas humanamente falando, nosso irmão, nosso amigo, que nunca foi visto magoado, reclamando, triste, aborrecido. Nunca. Uma vez mesmo eu presenciei uma cena interessante. Um ambiente com muita gente e tal, tinha lá um evento, em Uberaba. Aí uma mulher chegou assim toda deslumbrada e disse: Chico, lá na minha cidade os médiuns já viram uma luz que me ilumina. E eles dizem que eu sou iluminada por essa luz. Eu queria que você confirmasse, Chico. Olha para mim e diga se realmente eu tenho alguma luz, ou alguma luz me ilumina. Chico olhou e disse: que beleza, que luz maravilhosa. E foi saindo, né? Aí eu disse: eu acho que o Chico dessa vez chutou. Eu não estou vendo luz nenhuma nessa criatura, ela tem conflitos. Aí na saída eu disse: Chico, fala sério. Chico, fala sério. Você viu ou está vendo ainda alguma luz naquela nossa irmã? Chico disse: vi, continuo vendo, Ariston. Olha lá, ela está embaixo de uma lâmpada fluorescente. O homem não mentiu. Não é verdade? Tinha uma luz. Agora, se ele dissesse na frente dela: você não tem luz nenhuma, eu estou vendo aqui uma lâmpada, detonava aquela alma carente, né? Aquela pessoa necessitada de motivação, de estímulo, de alegria, de otimismo. Então é isso. Mergulhemos-nos definitivamente no amor incondicional de Deus. Aí o pessoal inventou uma que é a seguinte, estou me lembrando. Algumas pessoas recém-desencarnadas na porta do paraíso, todas com cara de santo. Olha só. O céu, nós aqui esperando ser atendidos. Aí chega São Pedro, tanto sério, carrancudo, e diz: vocês, antes de entrarem aqui para o paraíso, vão ter que responder uma pergunta. O primeiro, vem cá, por favor. Você cometeu algum ato de desonestidade? Subtraiu algo de alguém na sua última vida? Eu disse: não podia mentir. Sim, senhor São Pedro, eu fiz isso. Sua memória agora está, iluminada. Você se lembra de tudo. Quantas vezes você, tirou algo de alguém, hein? Roubou. Ele disse: olha, nesse momento que o senhor está falando aqui, eu já estou me lembrando. 4 vezes. Então, antes de você entrar aqui no paraíso, querido, você ainda vai dar 4 voltas. É tipo estádio de futebol bem grande, né? Você vai dar 4 voltas,
pelo paraíso, pelo Mourão, tá? 4 voltas, se corresponde a 4 erros de desonestidade, tá? Aí 4 vezes o homem chegou. Entre. E você? Olha, quando você estava falando aí, eu fiquei contando, né? Eu não posso negar, eu fiz isso 9 vezes, São Pedro. Então, 9 voltas, não pode ser correndo não, vai devagar. 9 voltas em torno do paraíso. E aí você pode entrar. Outro, eu estou aqui. E só faltava mais um. Sim, você, quantas vezes roubou? Aí, só, eu fiquei contando aqui, São Pedro, foram 13 vezes. Então, você já sabe, 13 voltas, tá? No paraíso, por volta do paraíso. São Pedro olhou para um lado, para o outro, se ausentou um pouco, voltou e disse, cadê o outro que estava aqui? Aí um respondeu, ele foi em casa buscar a bicicleta. Ele disse que ia em casa buscar a bicicleta. Tinha que ser no pedal, gente, porque era muitas voltas. Alegrai-vos, ou alegremo-nos de consciência tranquila, porque este já é o nosso estado de espírito. A partir do momento em que a gente abraçou o Evangelho do Mestre, do Divino Mestre, à luz de uma doutrina racional e reveladora. Aí, podemos dizer, alegremos-nos todos, porque já estamos no caminho da alegria e da felicidade. Uma vez, gente, 3 pessoas conversando educadamente. 3 homens conversando educadamente. Como houve uma certa evolução, um era evangélico, o outro católico e o outro espírita. Eles estavam ali dialogando e tal, né? E parecia que realmente havia muito amor entre eles. Que maravilha. Aí o inesperado, brilhou. Materializa-se o gênio do Aladim. Aí diz, olha, se vocês não me reconhecem, eu me apresento. Eu sou o gênio do Aladim, tenho todo o poder, estou aqui para atender à vontade ou pedido de cada um de vocês. Quem é o católico? Eu. Ótimo. Então, esqueça de tudo que aconteceu até agora, olhe só para mim, meu querido, e me pergunte, e me diga o que é que você realmente deseja que eu faça. Aí o católico diz, seu gênio, é o seguinte, falando sério, eu sou católico, né? Católico, você está sabendo. Eu queria que todas as igrejas evangélicas do mundo desaparecessem. Que houvesse assim, sei lá, uma guerra, seja o que for, mas que todas as igrejas evangélicas sumissem do mundo, ficasse só a madre igreja católica. Aí o gênio disse, tudo bem, entendi. Você quer que fique somente a igreja católica e as igrejas evangélicas sumam da terra. Exatamente. E você, meu amigo, qual a sua religião? Eu sou evangélico. Nossa. E qual é o seu desejo? Estou aqui para cumprir seu desejo, sua vontade. Sabe o que é que eu quero, na realidade? O contrário. Que todas as igrejas católicas sumam de uma vez da terra e que os católicos também desapareçam, para ficar somente o evangelismo. As igrejas protestantes. Entendi. Quem é que falta? Eu aqui, estou aqui. O que é que você é? Eu sou espírita. Sou espírita, graças a Deus. Espírita é sonso, gente. Você já viu? Falando baixinho, imitando a voz de Chico Xavier. Eu sou espírita, meu irmão.
Sim, qual é o seu pedido? Fale sério, qual é o seu pedido? Não, meu irmão, eu não tenho pedido nenhum para mim. O que eu quero é apenas que o Senhor satisfaça a vontade dele. Esse era o santo. Somos todos mais ou menos parecidos. Existem evangélicos e católicos que são almas iluminadas, não tenho a mínima dúvida. São almas iluminadas. E a gente percebe isso pela alegria que eles emanam diariamente. Eu tenho quantos minutos mais ou menos? 5. 5 mais 5? Alguém fez isso? 10, nem tanto. Mas existem evangélicos, existem católicos que são pessoas tão alegres, tão felizes, tão caridosas, tão meigas, tão gente, que às vezes erroneamente a gente diz assim, devia ser espírita. Para quê? Né? Talvez nem precise. Porque do outro lado ninguém vai pedir o crachá ou querer olhar o crachá. Né? Eu acho que tem espírito que pensa nisso. Vou chegar do outro lado com o meu crachá de kardecista. Não. Você só é classificado naquele critério que citamos há pouco. É do bem ou não é do bem? Se o nosso compromisso foi com o bem, que nós fizemos o máximo possível para viver no bem, distribuindo paz, amor e alegria, ótimo. André Luiz diz que nós traçamos o nosso caminho para a eternidade, nós traçamos com o nosso próprio livre-arbítrio e com as nossas ações e pensamentos diários. Olha que coisa. Eu vou contar uma aqui que foi verídica, para encerrar, tá? Por quê? Porque o tema não é esse? Deus é humor, Deus é alegria. Estou viajando para a Alemanha, em função de palestras, já faz tempo. No avião eu me lembrei que um amigo brasileiro ficou de me esperar no aeroporto de Frankfurt. Eu não falava, como não falo nada em alemão. Aí no avião eu virei para o lado, disse que tinha um português. Aí não precisa falar, perguntar o nome dele, não, eu já fui direto. Manuel, tudo bem? Como é que você sabe? Deixa isso para lá. Você está indo para a Alemanha também? Pois é, rapaz, eu estou indo à Alemanha, é a primeira vez. Um amigo brasileiro ficou de me esperar no aeroporto e eu estou preocupado. Se ele não estiver no aeroporto me esperando para falar nossa língua, português, como é que eu vou ficar por lá? Esperar vai ser um momento de muito constrangimento. Aí o português disse, fique tranquilo que eu vou te ensinar uma técnica. Vou te ensinar, porque o alemão e o português são muito parecidos. Aí eu já achei que são muito parecidos, você vai ver. É o seguinte, você vai chegar lá, seu nome é Aristóteles, então você vai chegar no aeroporto e vai se dirigir a um qualquer, um alemão qualquer, e vai falar e ele vai responder. Oh, que maravilha. Aí realmente eu já estava no aeroporto esperando, não vi o brasileiro. Aí o primeiro que foi passando assim, carregando malas, eu disse, por favor, ficou na minha frente. Aí eu disse, vou testar agora. Bom dia, porque ele disse, você fala pausadamente, o Manuel me disse, você fala pausadamente que ele vai entender tudo. Eu falei, então tá. Bom dia. Aí ele na minha frente, bom dia. Eu falei, nossa, acabei de chegar do Brasil. Ele disse, limpando essas vezes, seja bem-vindo. Mas tá funcionando. Tá funcionando. Eu estava me considerando bilíngue. Quase poliglota.
há algum hotel aqui perto do aeroporto? Ele respondeu: se você quer de 5 estrelas, tem. Ele disse: não, menos estrelas. Aí ele disse: então eu não sei. Aí, gente, eu fiquei entusiasmado com aquele diálogo. Você é muito simpático. Ele disse: muito, parecia uma leitura labial. Muito obrigado. Depois de uns 10 minutos de diálogo bilíngue, eu desconfiei um pouco que alguma coisa não estava muito certo. Aí eu disse: alemão, por favor, qual é o seu nome? Ele disse: Raimundo Nonato. Nascido no Piauí. Dancei. Mas aí concluímos da seguinte forma. Eu disse: neste caso, Raimundo, deixemos o alemão para o lado e falemos a nossa língua. Pronto. Em tantos lugares, em todos os ambientes, em toda parte do mundo, convivendo com qualquer tipo de pessoas, podemos assim dizer, Deus está presente. Deus está sempre presente em tudo nesse universo infinito. Mas Deus está mais presente, se assim podemos nos expressar. Deus está mais presente nos corações que se abrem para a sua luz, para a sua presença, para o seu infinito amor. Então, que possamos todos nós, neste momento e sempre, viver sob as claridades, viver alegremente sob as claridades do infinito amor de Deus. Porque Deus é amor. Amigas. É isso aí, gente. Então vocês já viram que a alegria não falta, né? Humor, alegria, simplicidade, otimismo, paz, equilíbrio. Esse é o tom que tem aqui no Monte Alverne. Nosso tom é esse. Essa segunda parte deste dia de comemoração, nós vamos chamar alguns amigos, trabalhadores da casa, que têm sempre alguma coisa a dizer, a contribuir, suas experiências, algum caos a contar. Só peço que sejam breves, porque tem muitas pessoas, né? Cada um tem a sua experiência e naturalmente quer compartilhar. Nosso primeiro irmão aqui vai ser o Renato, nosso Renatinho. Então, gente, boa noite. Só uma palestra dessa mesmo para fazer a gente sorrir, né? Desintoxicada das coisas do dia a dia. Pois é, o tom é isso mesmo que a gente viu aí nessa palestra, né? A gente teve a oportunidade de viver com ele em 25 anos e foram muitos momentos de alegria, de descontração. E eu estava me lembrando de 2 momentos que falam do que a palestra trouxe para a gente, né? O primeiro, ele começou a falar da natureza, né? Lembrando de Francisco, com quem ele tinha uma relação tão próxima, de coração. E aí eu me lembrei que uma vez a gente viajou junto para a Bahia, para o interior da Bahia, na Chapada Diamantina. Fomos para um congresso espírita lá, um evento da região ali da Chapada,
juntando várias cidades. E passando ali na Chapada Diamantina, perto de Lençóis, a gente estava em Palmeiras, perto de Lençóis, né? E a gente foi a Lençóis. Estava uns dias chuvosos, com muita nuvem, e a gente passou do lado do Morro do Pai Inácio. Quem já andou por ali sabe o que eu estou falando, né? É um morro bem alto, bonito, e o pessoal sobe lá para ver. Eu já conhecia, já tinha ido lá. E o Tom não, né? Já tinha passado lá muitas vezes, né? Baiano que vinha de Salvador para cá sempre, mas ele nunca tinha subido. Aí eu falei, Tom, vamos subir lá? E estava nublado, né? Com nuvem, assim, não estava chovendo. E aí ele, como? A gente vai subir lá? Eu falei, não, dá para a gente subir, a gente pega o carro, vai até um ponto, depois a gente sobe a pé. E ele assim, né? Será como é que eu vou chegar lá em cima, né? Que eu falei para ele que a gente ia chegar lá em cima onde tinha um cruzeiro. E aí ele ficou desconfiado, mas ele acreditou em mim, a gente foi. Pegamos o carro e a gente contornou o morro, né? E a gente sobe um pedacinho que não é muito grande, né? Por isso que eu falei que eu sabia que ia dar para a gente subir. E aí fomos nós subindo ali o morro e ele... Hã? É. Isso foi em 1999, se eu não me engano. Ou final de 2000. Quantos anos o Tom tinha em 2000, Isa? 48, eu estava com 52, por aí. E aí a gente foi subindo o morro, subimos, e chegamos lá em cima. E quando a gente chegou lá em cima, nossa, eu fiquei profundamente tocado com o sentimento que o Tom viveu e expressou ali comigo, compartilhando, mas mais na expressão do rosto, do corpo, e também algumas coisas que ele foi me falando. Eu fiquei assim profundamente tocado, como ele ficou assim, é como se ele tivesse chegado perto de Deus mesmo, sabe? Porque a gente estava lá no alto, tinha muita nuvem, né? E depois de um tempinho foi abrindo um pouco e o sol apareceu. E aí, nossa, eu fiquei assim, emocionado com a emoção dele, com aquele contato com a natureza. Eu nunca tinha presenciado alguém se emocionar assim com a natureza, né? E o outro momento que eu vivi com ele, que foi muito marcante para mim, foi o seguinte. O Tom, como eu disse, e a gente viu aqui, era de fato uma pessoa que vivia predominantemente na alegria. Eu, como tive essa oportunidade de ser amigo dele, claro que eu também poderia dizer, o Tom passou por muitas dificuldades, momentos difíceis na vida, como todos nós passamos, é claro. Mas ainda assim a alegria predominava na forma dele de se relacionar com a gente. E aí a gente estava aqui, um dia acabou o trabalho de quarta-feira, e estava eu, ele e Humberto, que também um trabalhador da casa desde das origens, que depois foi para Goiânia, está lá em Goiânia, e por isso que aqui hoje também não está. E aí a gente estava conversando um pouquinho com o Tom, para variar, ele contando as piadas dele ali para a gente, porque o Tom não passava 5 minutos sem contar piada, gente, né? Era assim mesmo, como a gente viu na palestra. E aí, naqueles dias ali, tinha falecido o Kiko, né? O Kiko, que era o irmãozinho da Fifi, né? Irmão, né? E aí, o Humberto lembrou disso e perguntou para o Tom assim, Tom, o Kiko morreu, né? Gente, naquele instante, o Tom chorou. Uma emoção tão profunda, que eu também nunca tinha visto um ser humano expressar daquela forma tão rápida entre a alegria e a tristeza de ter perdido um filho, né? Que o Kiko era um filho para ele. E aí, naquele momento eu também me comovi, Humberto também. Aí, passou 1 minuto, lá vem, eles estão contando outra piada. É assim, o Tom era assim. Ele passava de um lugar para o outro, assim, emocional, com essa leveza do espírito dele. E com toda a humanidade que ele tinha. Falando como psicólogo que sou, né? Então, só para aproveitar um pouquinho esse caso que eu acabei de contar, esse é um sinal de um ser humano que está mais próximo de Deus. Ele é humano, e ele vive as emoções humanas dessa forma, né? Conforme as circunstâncias, porque somos sensíveis, estamos vivendo um dado momento de alegria, vivemos a alegria. Se vem a tristeza, vivemos a tristeza e vamos caminhando na vida.
Porque sabe o que é comum a uma situação como da alegria e da tristeza? É que quando você vive a emoção, seu coração está aberto. Para viver as emoções, os nossos corações têm que estar abertos, né? Nossa alma tem que estar aberta para transitar de uma emoção para outra. Porque se a gente se fecha para uma, a gente também se fecha para outra, né? Enfim, isso aqui já é uma conversa de psicólogo. Deixamos para lá. Então é isso, um pouquinho do Tom, do nosso Tom, que deixou essa casa aqui. Eu vou parar, porque eu já ultrapassei o momento. Obrigado, gente. Agradecemos nosso irmão Renato aí. O próximo, nosso irmão Sivaldo, grande Sivaldo. Se quiser ficar por aí mesmo, ou quer subir? Boa noite a todas e a todos. Satisfação sempre de revê-los. Essa figura fantástica, chamado Tom, como ele gostava de ser chamado, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo num momento difícil da minha carreira, do meu trabalho, quando eu parecia um maluco. Eu andava com 3 telefones celulares. E eu tinha um compromisso no Senado Federal. Eu fui deixado pelo motorista à porta, entrei deselegantemente falando no celular, fui até uma comissão para tratar de um assunto, telefone tocando, e eu ali terminei o meu ofício e fui sair. E eu estava tão perturbado que, ao invés de sair por onde eu entrei para a Câmara dos Deputados. E quando eu entrei, eu falei, por que eu estou fazendo aqui? Que eu olho uma exposição, que eu fixo um cartaz ou um painel de Francisco Cândido Xavier. E entrei, cheguei ali, fiz uma prece e entrei. Não tinha nenhum encarnado ali, naquele ambiente. E cada painel que eu via, eu me emocionava pelos chamamentos, pelas frases, né? Ao final dessa visita, estava lá uma figura sorridente de Ariston Santana Telles. Ele chegou, meu irmão, quanto tempo? Eu me senti tão tocado, eu não o conhecia, tinha lido várias obras dele, lógico, né? Mas eu não o conhecia pessoalmente. Mas foi um abraço fraterno tão poderoso que eu fiquei ali agarrado nele e ele falou, prazer, meu nome é Ariston. Ah, Ariston, pô, meu nome é Sivaldo. E começamos a entabular um papo, que demorou muito tempo, eu não sei quanto, mas muito tempo. E durante esse período que eu estive lá, o meu telefone não tocou, nenhum dos telefones tocou. E quando eu saí de fora, aí voltou a vida normal, né? Mas ele tinha me convidado para participar de um trabalho lá naquele local, pelos nossos parlamentares. É um trabalho muito bonito que eu fui algumas vezes. Lá eu conheci a professora Isa, e o Milton, conheci o nosso irmão Roberto, entre outros, né? E de lá para o Monte Alverne foi um pulo. E as primeiras vezes que eu vim aqui, parece que você entrava exatamente em outro plano, né? Dada a leveza do local aqui. E vim aqui várias vezes, eu largava os meus afazeres e tinha a oportunidade de sentar com o Tom. Porque eu queria entender como é que o camarada tinha tão bom humor, nada o incomodava e estava sempre aberto a um esclarecimento, né? E passado alguns anos eu tive um problema de ordem familiar dificílimo. Dificílimo. Vim aqui numa tarde, falei com Isa e Tom, fui às lágrimas, estava por barba por fazer, e o Tom não disse uma palavra, mas a cada lágrima minha, eu sentia que aquilo caía naquele coração bondoso como algo que o feria. Depois da fala, ele não falou nada, só levantou, me deu um abraço. Passaram 2 dias, chega na minha casa, o casal Tom e Isa. O Tom entra
para dentro com 2 prestobarbas. Bom dia! Tudo bem? Bom, primeira coisa, você está precisando desse equipamento. E nós começamos ali o trabalho. Então, de uma forma muito leve, ele tinha aquele espírito de sempre tentar levar ao seu ouvinte algo diferente daquilo que ele estava a viver, mas que com certeza faria muita diferença na sua vida. E outro fato marcante, o Renato falou 3, vou falar só 2, tá, Renato? Nós estivemos em Uberaba porque estava sendo inaugurado o Memorial Chico Xavier, um trabalho da Prefeitura Municipal e uma obra muito interessante, pelo menos no aspecto inicial, mas que foi deixado totalmente de lado pelas autoridades, né? Para vocês terem uma noção, o curador da obra era um irmão evangélico. Então, vocês já imaginam como é que estava sendo tratada a coisa. E nós fomos lá para colocar uns painéis, fazer a preparação para a inauguração, que seria no final de semana. E o Tom, à noite, disse, olha, nós precisamos fazer uma visita. Eu falei, visita? Visita. Tá bom. Quando chegou a noite, nós fomos lá na casa do Chico. O Tom estava tudo bem, batendo papo, e naquele momento ele ficou extremamente sério. E ele chegou de frente à casa, a temperatura estava amena para menos, coisa difícil lá em Uberaba. O Tom chegou, sentou-se à calçada e fez questão de ler Propriedade Particular de Eurípides e Gino. E baixou a cabeça. Era um momento tão dele que eu não quis nem interromper, né? Passado alguns instantes, ele se levanta, falou, vamos fazer uma prece? E ele falou ali umas palavras que envolveram a sua personalidade, a sua voz. Eu tenho certeza absoluta que naquele momento o Tom fez-se espiritualmente alguém muito grande, em lembrando do Chico Xavier. E depois eu entendi o porquê que ele leu aquela frase. Ele falou o seguinte: esse espaço pode até ser particular de alguém, mas o Chico, esse sim é um patrimônio da humanidade. Então, essa figura fantástica que a gente sempre, quando vem aqui, lembra, né, pelo seu bom humor. Aí pegou a carona dessa alma maravilhosa, que é a professora Isa, e com certeza possibilitaram muitas histórias como essa minha, e sempre com a amorosidade que tem aqueles que buscam, né? No exemplo do nosso Francisco Cândido Xavier, no exemplo de Francisco de Assis, e nessa lembrança de Jesus, fazerem-se filhos de Deus que tocam corações e sentimentos de todos. Obrigado. Eu avisei que era o grande Sivaldo, não é por acaso. Pois não. Quer falar? Então, na lista aqui estava o nosso irmão Milton. Dá uma palavrinha. Milton Orrata. Boa noite a todos. Eu, na verdade, assim, gostaria só de reiterar tudo aquilo que o Renato e o nosso irmão Sivaldo falaram. E o Tom realmente era essa figura magnífica que todos devem ter tido assim a oportunidade de conhecê-lo, né? Era um amigo como poucos. A qualquer momento
que a gente se dirigisse a ele, com certeza ele estava lá de braços abertos, recebendo como recebeu, por exemplo, o Sivaldo. Qualquer momento. Mas eu quero lembrar de umas passagens que nós tivemos e que a gente continua tendo e que, assim, aconteciam sempre às quartas-feiras, principalmente em noite de lua cheia. Imagina esse Monte Alverne, numa noite de lua cheia. Aí a gente terminava o trabalho aqui e sentávamos numa mesa que tem ali no fundo, assim, bem simples, de pedra mesmo, né? A gente sentava em tocos de madeira e lá nos reuníamos. Eu, Isa, Tom, Renato, enfim, os amigos que sempre estávamos juntos. E o Tom gostava de contar piada. Ele era muito alegre, né? E essas lembranças dele eu gosto muito, muito de, assim, recordar, porque isso marca a gente, marca os nossos corações. Agora, uma coisa que talvez eu não tenha nem falado para a Isa é o seguinte: ele preservava a Isa como ninguém. Deve ter sido um marido maravilhoso, né? Um marido, assim, exemplar, que, assim, não levava problema nenhum para a Isa. Eu tenho certeza que, no máximo, eles discutiam uma continha aqui, uma dificuldade ali, mas sempre naquele tom muito, muito assim, tranquilo, calmo, de quem é uma pessoa iluminada. O Tom era realmente, assim, alguém muito iluminado. Mas ele, assim, tinha essa característica. Até quando ele se desdobrava, eu lembro que um dia ele falou assim para mim, né, Milton, eu fiquei até chateado porque eu estava subindo numa árvore dessas aqui do Monte Alverne, esse espinheirão alto, e a Isa estava lá embaixo tentando, assim, protegê-lo para ele não cair, alguma coisa assim, né? Eu senti pena dela, porque eu não queria que ela sofresse. Imagina que coração assim puro que ele tinha. E o Tom era isso. Então eu guardo assim, com certeza, os melhores momentos. Eu vou ser breve, porque o Tom, todos nós conhecemos, era realmente essa pessoa magnífica, iluminada e que espargia alegria, fé, esperança, amor por onde passasse. E acolhia todos aqui nesta casa, que é muito mais que uma casa pura e simplesmente espírita kardecista, é uma casa espiritualista, e ele fazia questão de manter tudo aqui dentro da mais absoluta simplicidade. É assim que eu me recordo do Tom, uma pessoa fabulosa. Obrigado, gente. Agradecemos ao irmão Milton. A Dorinha quer falar umas palavrinhas? Vamos lá. A hora é agora. Boa noite. Eu não estava no script, então estou furando aqui o protocolo, porque eu acho que é importante eu falar uma coisa aqui, porque tem a ver com a palestra do Tom, que ele falou assim, que era tão bom que quando a gente tivesse, na hora do nosso desenlace, todo mundo chorando e a gente sorrindo. Eu tive com o Tom 2 dias antes do desenlace dele, e ele estava assim, bem, bem fraquinho mesmo, já nas últimas, e geralmente as pessoas não querem ver um ente querido quando está partindo, porque quer lembrar da pessoa, assim, achando dos momentos alegres que viveu com aquela pessoa. E eu ver Tom naquele momento, daquele jeito, e eu vi assim, tanta paz no olhar dele. Ele foi assim, extremamente carinhoso comigo, sereno, e eu vi tanta paz naquele olhar dele, e ele, com certeza, ele estava feliz, porque ele sabia do que ele fez, a lição de casa muito bem feito. Ele cumpriu na risca o que ele veio fazer aqui, nessa existência dele. Então, ele realmente estava em paz.
E que bom, né, a gente fazer o nosso desenlace em paz com Deus, com a nossa consciência. E eu vi isso no olhar dele, que ele estava realmente em paz. E isso me deu assim, muita alegria no meu coração. Obrigado, Dorinha. É nosso irmão Francisco, do Chão de Flores, olha aí. Chão de Flores. Então, uso máscara por mania, né? Na verdade, eu nem sei. Eu saio de máscara. Tem lugar que não precisa de máscara, eu estou de máscara, e tem lugar que tem que ter máscara e eu entro sem máscara. Então, eu não acostumei com esse negócio até hoje. Gente, falar com Ariston, que hoje a gente conversou com ele aqui, ele teve aqui, está aqui, não é? A alegria que ele passa para a gente é uma coisa incrível. O Renato pediu para a gente falar do Chão de Flores, uma casa fundada por ele, né? Que completou 45 anos, e eu me sinto triplamente feliz quando me refiro ao nosso querido Ariston. Feliz uma vez porque Ariston fundou, sustentou por muitos anos o antigo Chão de Flores lá na Chácara 14, que apenas precisou mudar de nome por questões formais e chama-se hoje Grupo Espírita Alta de Souza. Mas é o mesmo Chão de Flores que foi fundado por ele, em que ele lavrou a ata de fundação. O segundo motivo que eu sou feliz é pelo outro Chão de Flores, a continuidade, que ele, não somente ele e a Isa, trabalharam ativamente para que aquilo ali se tornasse uma realidade, e até o dia que a gente conseguiu andar com as próprias pernas. Então a gente está usufruindo dessa alegria de servir por 2 vezes com o Chão de Flores. Mas hoje é o aniversário do Monte Alverne. E aí é a 3ª vez que a gente é feliz. Não apenas por este Monte Alverne aqui que vocês estão vendo, o de pedra, né? Não é o templo de pedra que a gente está falando, não. O nosso Ariston, ele construiu algo muito maior do que um Monte Alverne de pedra, para que a gente pudesse usufruir. Ele construiu, tenham certeza, um Monte Alverne dentro de cada um de nós. E se vocês forem parar para pensar, vocês vão lembrar o dia que ele fundou aquele Monte Alverne, dentro de cada um de vocês. Eu me lembro o dia. Era o dia 17 de dezembro de 1995. Um dos dias mais difíceis para mim. Era o sepultamento do nosso pai. Nossa família, apenas eu era espírita. A família estava bastante judiada naquele momento, não é? E aquela angústia, toda aquela situação, e eu só pensava dentro de mim que acabasse logo aquilo ali tudo, para a gente entregar o que pertencia à terra e voltar para casa. Quando vem chegando o Ariston e a Isa, né? Com aqueles 2 sorrisos, que não é só o Ariston, tem a Isa também, muito alegre. Já era por volta de 5 horas da tarde, e uma das coisas que mais me preocupava era o momento de você entregar o seu ente querido. E aquilo ali eu sabia que ia doer mais, porque a gente é espírita, mas sente, né?
E eu não queria estar naquele momento, mas eu também não queria deixar minha família ali sozinho. Quando chega a Isa e o Ariston, conseguimos chegar. E o Ariston chegou, deu aquele abraço, falou com todos nós e falou para mim o seguinte: Francisco, olha que dia bonito, olha que dia alegre. Para mim, um dia alegre, bonito, mas eu fui deixando me envolver. Você já olhou para o lado? Eu não tinha olhado para o lado. A gente, quando está sofrendo, a gente só olha para baixo. E falou: olha, os passarinhos cantando aqui, ó. Um dia triste, a gente veio enterrar seu pai, e os passarinhos cantando. Olha as flores abertas até este horário. O sol, como está um sol bonito. Tudo isso falando alegre, sorrindo. E naquele momento, eu fui esquecendo o local que eu estava e por que eu estava aquilo ali. E uma paz foi envolvendo o nosso espírito. Então, Monte Alverne é isso. É natureza, é o reconhecimento dos animais, das árvores, a beleza do sol, a alegria de viver. Naquele dia, o Ariston fez um Monte Alverne só para mim, quando eu mais precisava. E tenho certeza, ele fez também um para cada um de vocês. Muito obrigado. Agradecemos nosso irmão Francisco. Temos agora Geovan. Geovan também tem que falar uma palavrinha aí. Limpando a garganta e vamos lá. Boa noite a todos. Estava nem esperando ser chamado, mas Ariston sempre tem alguma coisa para a gente falar dele, né? Sobre a seriedade que ele tinha e a determinação quando ele pensava em fazer uma coisa. Então, nós morávamos numa chácara e ele